Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 23. O significado da morte e o vigor da vida, corpo e alma, ou as virtudes associadas ao corpo e à alma. O que acontece à alma depois que o nosso corpo deixa de ter vida. Esses são alguns dos temas do Canto 23 da Ilíada. Heitor está morto, a fúria de Aquiles foi saciada. Há espaço agora para o remanso que vai nos levar à conclusão dessa narrativa monumental. O próximo a morrer muito em breve será ele, Aquiles. Ao mesmo tempo, com a morte de Heitor, a ruína de Troia está selada. Nenhum desses dois grandiosos eventos está na Ilíada, mas Homero também aqui nos dá uma aula mais poderosa do que faria qualquer tratado de poética, de como deixar as grandes coisas presentes sem que seja preciso narrá-las diretamente. Lembram do que Homero disse quando Patroclo morreu, no canto 16? A sua alma abandonou-lhe os membros e foi voando em direção ao Hades. Na morte de Heitor, a mesma expressão foi usada. Essa ideia perpassa a Ilíada inteira. Está lá na abertura, quando se anuncia a ira de Aquiles. Muitas almas de força e valentia fez descender para a casa de Hades, almas de heróis, cujos corpos sem vida relegou como espólio para os cães. Todos temos um corpo e uma alma. O corpo é a porção perecível que será cremada, sepultada. Mas e a alma? Que tipo de existência continua a ter? E qual é mais importante, a parte corpórea ou a espiritual, que perdura? Muito antes da filosofia de Platão fincar sua bandeira nessa discussão e consagrar a visão idealista, Homero já trabalhava com esse dualismo, mas sua resposta vai no sentido contrário. Sem nosso corpo, continuamos sim a existir, mas essa existência é literalmente uma sombra ou um espectro do que fomos. Saímos desta para pior. No canto 11 da Odisseia, temos a noção exata de como essa vida após a morte era imaginada, porque Odisseu fala com alguns mortos, como a sua mãe e o próprio Aquiles. Na Ilíada, um poema que traz mortes em sucessão, curiosamente não entramos em contato com nenhum morto na sua jornada após a morte, a não ser com Patroclo. Isso ocorre na abertura deste canto 23, quando Aquiles já dá início aos rituais de sepultamento do querido amigo. Mas o sepultamento de fato só vai ocorrer no dia seguinte, por isso à noite, enquanto Aquiles dorme, Patroclo pode aparecer para ele em sonho. Ouçam. Eis então que surgiu diante dele o fantasma de Patroclo infeliz, em tudo idêntico ao que fora antes, na estatura, nos olhos, na beleza, no som da voz e no tipo de veste com que ele revestia sua pele. Pôs-se a pairar por cima de seu rosto, e então lhe disse o seguinte discurso: Vejo que estás dormindo, certamente já nem te lembras mais de mim, Aquiles. Quando era vivo nunca descuidaste de mim, mas morto agora tu descuidas. Sepulta-me o mais rápido possível. Deixa que eu passe pelas portas do Hades. As almas, as imagens dos guerreiros que já se foram me retêm ao longe e não permitem de maneira alguma que eu cruze o rio e me misture a elas. Então eu vago dessa forma em frente às amplas portas do palácio de Hades. Agora estende a tua mão a mim. Lamento muito, mas eu nunca mais conseguirei voltar do reino de Hades depois que me queimares numa pira. A morte com a cremação do corpo é um caminho sem volta, e toda alma precisa percorrer esse caminho, diz Patroclo. O seu fantasma aproveita a visita para prever o fim de Aquiles. E tu também terás a tua sina, Aquiles, símile dos próprios deuses. Perecerás diante das muralhas dos abastados guerreiros troianos. Mas uma coisa mais eu te direi, se estiveres disposto a dar ouvidos. Não deixes que meus ossos sejam postos, apartados, Aquiles, dos teus ossos, mas no mesmo local, como nós dois crescemos no palácio de teus pais. Patroclo descreve ainda, ao longo de mais alguns versos, como ele e Aquiles se conheceram. O amor dos amigos simbolizado pela união eterna de seus ossos.
É muita emoção num sonho só. Aquiles tenta abraçar Patroclo, como Odisseu, na Odisseia, tenta em vão abraçar a mãe. Mas a imagem do amigo se desfaz. Aquiles acorda atordoado e então diz: ai de mim, é verdade então que existe, mesmo depois, no palácio de Hades, algum sopro de vida e uma imagem, mas não tem carne, sangue ou coração. A noite toda esteve do meu lado o fantasma de Patroclo infeliz, o seu sopro de vida, a sua imagem, soluçando de dor e pranteando. É o herói se dando conta da escatologia homérica. Um sopro de vida permanece para sempre, mas a sua marca principal é a falta. Um espectro igual em tudo a Patroclo, mas que já não é mais quem era Patroclo. Os preparativos para o sepultamento, iniciados no dia anterior, são retomados e uma pira gigantesca é construída, na qual Patroclo é queimado junto com 4 cavalos, 2 cachorros e os 12 troianos que Aquiles tinha capturado no canto 21. Para tornar tudo ainda mais apoteótico, tem até a intervenção da deusa Íris, que vai chamar os ventos para que façam a chama da pira se acender. Aquiles pode se despedir então do amigo. Adeus, Patroclo. Patroclo, alegra-te comigo, por mais que estejas no palácio de Hades, pois tudo aquilo que eu te prometi, outrora, agora estou realizando. 12 rapazes, filhos valorosos, dos troianos de grande coração, juntos de ti, são consumidos todos pelo fogo da pira. Mas Heitor, o Priamida, eu não darei ao fogo como repasto, e sim para os cachorros. Sim, a bestialidade de Aquiles ainda está presente, mas o narrador em seguida nos diz que Afrodite e Apolo tomavam todas as providências para que o corpo de Heitor não fosse desfigurado. Ao mesmo tempo, um símile onde a relação de Aquiles com Patroclo é equiparada de um pai com seu filho, nos prepara para um herói mais maleável, e a interação que vai ter com Príamo, este sim privado de tantos filhos, no canto 24. Ouçam: tal como um pai lamenta enquanto queima os ossos de seu filho que morreu, sem nem sequer ainda ter casado, causando sofrimento aos pobres pais, assim também Aquiles lamentava, queimando os ossos de seu companheiro, arrastando a si mesmo junto à pira, envolvido no mais profundo choro. Patroclo foi finalmente sepultado. Seus ossos, postos numa urna, ficam à espera dos de Aquiles, cujo sepultamento vem descrito lá no canto 24 da Odisseia. Mas os ritos fúnebres não chegaram ao fim. No dia seguinte ao da cremação, Aquiles, assumindo a função de mestre de cerimônias, estabelece prêmios em 8 provas atléticas. São chamados Jogos em honra a Patroclo. Jogos aqui como em Jogos Olímpicos, um jeito de celebrar as virtudes heróicas por ocasião de um funeral. Não custa lembrar que o maior herói grego, Héracles, era visto como o fundador da principal disputa atlética da Grécia Antiga. Ou seja, ser guerreiro e ser atleta tem tudo a ver. Nos 2 casos fica em evidência a areté de cada participante, aquela palavra que a gente traduz por virtude e significa excelência, física ou espiritual. A princípio não é exatamente a alma ou o espírito que está em destaque aqui, são os corpos, as excelências físicas. Só que as coisas na prática não são bem assim nos Jogos em honra a Patroclo. A gente imagina que os prêmios seriam dados a cada participante segundo a sua performance atlética. O primeiro prêmio ao primeiro colocado, o segundo prêmio ao segundo, o terceiro ao terceiro e assim por diante. Mas não é o que ocorre. Há uma virtude no sentido ético do termo que também é levado em consideração. Há um mérito em sentido amplo. A primeira prova da corrida de carros, a mais extensa, é o melhor exemplo. Difícil cravar isso numa poesia tão cinematográfica como a de Homero, mas para muitos esse é seu trecho mais cinematográfico. Não por acaso faz par com os 9 minutos da corrida de bigas do épico Ben-Hur, de 1959, a mais icônica cena de ação da história do cinema, muito anterior ao uso da CGI. Pois bem, nessa corrida de carros do canto 23, de tirar o fôlego, onde a câmera homérica acompanha não só diferentes situações envolvendo os 5 participantes,
mas a expectativa da plateia que a tudo assiste. Nessa corrida, o formato final da premiação adotada por Aquiles não é nada ortodoxo. O primeiro prêmio vai sim para Diomedes, que chegou em primeiro. Parênteses, pelo silêncio de Homero, concluímos que Diomedes, Odisseu e Agamenon já estão recuperados dos seus ferimentos. Só que Aquiles quer dar o segundo prêmio a Eumelo, o último colocado. Tem ainda o problema de Antíloco, que chegou em segundo e usou da esperteza, o que deixa Menelau, o terceiro colocado, indignado. Solução de Aquiles: dar a Eumelo um prêmio não previsto antes e entregar o reservado ao quinto colocado a Nestor, o ancião que nem participou da prova, ou melhor, que participou servindo como instrutor do filho, Antíloco. Quanto à discussão entre Antíloco e Menelau, ela se resolve com o jovem Antíloco assumindo a imprudência própria da juventude e colocando seu prêmio à disposição de Menelau, que no fim diz que Antíloco pode ficar com ele. Voltamos um pouco ao canto 1, aquela discussão sobre honra e prêmio, com a diferença de que Aquiles aqui não é a figura enfurecida, que se sente lesada, mas o árbitro que decide com justiça, que trata um ancião como Nestor da maneira que se deve. Vai ser assim nas provas restantes, tanto que na última, a do lançamento de peso, à qual Agamenon se candidata, o chefe das tropas nem precisa suar a camisa. O desentendimento entre eles é coisa do passado. Aquiles já lhe dá um prêmio falando assim: filho de Atreu, sabemos como tu, superem muito todos os guerreiros. Não só exceles no poder que tens, mas também és o melhor lançador. Então retorna levando este prêmio de volta para os côncavos navios. Já percebemos um outro Aquiles aqui, pronto para receber em breve o pai do homem que assassinou, pronto para abrandar ainda mais seu peito. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.